E a cidade de Teresina tem 2 casos suspeitos de febre maculosa em investigação. A informação consta no boletim epidemiológico que foi divulgado pela Fundação Municipal de Saúde. Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar com a nossa repórter Gorete Santos, que vai trazer para a gente. Oi, Gorete, quando a gente fala desses casos, a gente já fica assustado. Então, traz essa informação detalhada, porque é muito importante para quem está em casa entender, de fato, esses 2 casos suspeitos. Eles são aqui de Teresina, são do, né, eu acho que a informação que eu tive é que eles são do Maranhão, enfim, traz essas informações para a gente. A gente está falando de casos suspeitos ainda, gente, nada confirmado. Exatamente. Vale lembrar, inclusive, Neyara, que o estado do Piauí ele não tem histórico, né, de febre maculosa, nenhum caso confirmado. Há 2 casos sob investigação neste momento, como você mencionou, mas são de 2 adolescentes vindas de Caxias, no Maranhão. E aí essa investigação está sendo feita aqui porque o atendimento foi aqui na capital. A gente vai trazer mais informações com a doutora Amparo Salbito, ela que é infectologista e também gerente de epidemiologia da Fundação Municipal de Saúde. Começando pelo caso dessas 2, né? A coleta já foi feita, falta ainda sair o resultado para confirmar ou não se de fato se trata da febre maculosa, mas qual que é a situação das pacientes, a sintomatologia, doutora, e também o estado clínico delas. Bom dia. Tá certo. Então, bom dia para todos. A gente, aqui o Natal é uma referência, então a gente recebe pacientes de todos os lugares. Essas pacientes que ela relatou são pacientes realmente do Maranhão, são pacientes que tiveram um quadro começando com febre, mialgia, moleza, dor de cabeça, exantema, de início até pensado em dengue, chikungunya, porque é muito, patologia quando começa é muito semelhante, né? Depois evoluiu para uma gravidade maior e apareceram as manchinhas decorrentes disso. A família relata que são crianças que moram na zona urbana, mas vão, né, para a zona rural, e relata também a possibilidade de contato com carrapato, né, porque na realidade a febre maculosa ela é expressa pelo um agente que a gente chama Rickettsia, e esse agente ele é veiculado pelo carrapato. Então, quem porta carrapato? Cão, gato, né, animais selvagens, todos eles, e aqui capivara, né, então todos esses animais eles são passíveis de ter o carrapato. Agora, lembrar que o carrapato, se ele não tiver infectado, ele pode agredir, morder, mas ele não transmite a doença. Só transmite a doença se ele estiver infectado, tá certo? Então, essas pessoas, o próprio Ministério da Saúde permite que a gente trate, porque é uma doença grave, antes de receber os resultados conclusivos, de forma que elas estão sendo tratadas tão bem e a gente atendeu e mandou que fosse fazer o tratamento em casa. Então, pelo menos a situação delas não é grave nesse momento. Quando que a pessoa deve procurar o médico, doutora, nessa situação? Porque a gente sabe que essa é uma doença grave, que pode levar à morte em pouco tempo, infelizmente. Qual que é o momento de suspeitar e de diretamente buscar uma ajuda médica? Tiver febre, dor de cabeça, moleza, que são manifestações que existem em outras doenças, né? Mas isso associado a uma picada de carrapato, a morar na zona rural, a ter animais em casa, né? Então, nos 3 primeiros dias já deve procurar o serviço de saúde, porque, como você mesmo falou, é uma doença que tem uma mortalidade elevada. Bom, são casos, na verdade, que não são do Piauí, né? Vale inclusive a gente reforçar, as pessoas ficam logo muito preocupadas. Não há nenhum caso confirmado aqui no estado do Piauí. Esses 2 casos sob suspeita são de meninas da cidade de Caxias. Mas por que esse controle é tão importante? Essa notificação também realizada que está sendo feita e de uma forma agora mais intensa aqui na capital. A Organização Mundial de Saúde recomendou ao Ministério das Américas que a gente tenha uma vigilância maior. Isso é uma norma, fazer a notificação imediata
por exemplo. Então, de imediato, quando você atende um paciente desse, mesmo que não confirme no futuro, a gente tem que fazer uma notificação imediata, seja de manhã, de tarde ou de noite, para o Ministério da Saúde, que repassa isso para a OPAS, pelo aquele mesmo motivo que a gente disse, que é a mortalidade elevada, não é? Muito elevada, e o quadro também, ele, geralmente, se você sofreu um acidente de uma agressão por carrapato, então o período de observação é os 5 primeiros dias, né? Então, dos 5 a 7 dias, se você não tiver nada, provavelmente não vai manifestar. Mas quando já tem as primeiras manifestações, a gente já é autorizado pelo próprio Ministério da Saúde para a gente começar a medicação, entendeu? Para que não se perca tempo. Então, existem todas essas recomendações. Então, na hora que nós fizemos a notificação, de imediato a gente passou para a Secretaria de Saúde do Estado, que passa para o Ministério da Saúde de imediato. Nós temos uma pergunta da Neyara, pois não? Oi, Gorete, muito bom dia aí, doutor Amparo. Bom, falando dessa doença, né, dessa febre aí, maculosa, que pega a partir do carrapato, chamou atenção também para outras doenças que o carrapato transmite, não só para os animais, mas também para o humano. Por exemplo, a erliquiose, que é uma doença, bastante quem tem cachorro sabe, né? Que essa doença ela é muito comum em cachorro e vem por conta do carrapato. Qual é a diferença da erliquiose para a febre maculosa? Queria que a senhora esclarecesse, desse uma visão mais ampla desse assunto também, porque aí agora fica todo mundo com medo, né, de qualquer tipo de doença que possa vir do carrapato. A febre maculosa, ela tem uma possibilidade grande de fazer forma grave. A erliquiose, não. Tem uma outra forma também que é muito semelhante também pela picada do carrapato, é outra rickettsiose e que ela é menos patogênica do que a febre do carrapato, né? Então, a incidência, a frequência, o desenvolvimento da doença é diferenciado entre essas doenças e a febre maculosa. Por exemplo, a febre maculosa é a Rickettsia ricketts. Essa outra doença provocada por uma outra Rickettsia, mas não é a mesma. É uma Rickettsia que é muito semelhante à Rickettsia ricketts, mas é a Rickettsia parkinsoniana. Então, são doenças que dão, na maioria das vezes, febre, mal-estar geral, exantema, que são semelhantes àquilo que a gente tem muito aqui no Nordeste, no Brasil, todo ano, que é o dengue, né? E o chikungunya, que são doenças que cursam com febre e exantema, como essa febre maculosa. A gente está com o pessoal da zoonose também fazendo um trabalho, né? Ao redor aí de coleções d'água, porque também a febre maculosa, ela também, ela também atinge e adoece esses animais. Então, animais de grande porte, como o cavalo, também pode ser atingido. As capivaras também são já um animal de pequeno para médio porte, né? Muito obrigada, então, doutor Amparo. Muito obrigada, doutor Amparo Salmito, né, infectologista, esclarecendo para a gente a respeito, né, dessa doença, febre maculosa. Só reforçando, viu, Neyara, 2 casos sob investigação, não há confirmação ainda e são de pessoas vindas do estado do Maranhão. Neyara.